Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos no último trimestre deste ano, com grande alegria e satisfação. Neste último trimestre, iremos aprender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo de Deus, aquele que está conosco, aquele que foi enviado para estar ao nosso lado a todo instante. Estamos estudando a revista Betel Dominical, da editora Betel, e nesse trimestre, como eu já falei sobre o Espírito Santo, o tema da nossa revista é a Igreja e o Espírito Santo. E nessa feita vamos falar na lição número 3, a ação do Espírito Santo antes do Pentecoste. Você que pode, como de costume, curva sua cabeça e vamos falar com o nosso Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para aprender um pouquinho mais a Tua Palavra. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Lição número 3, a ação do Espírito Santo antes do Pentecoste. Alguns acreditam que o Espírito Santo ele só começou a agir na humanidade a partir de Atos 2. E nessa lição, o que nós vamos aprender é que isto não é uma verdade. Já desde o início da criação, nós vemos o mover, a ação, a preparação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não entra em cena ali a partir... Até um pouco antes de Atos 2, né? Nós vamos ver no batismo do Espírito... Quando o Senhor Jesus é batizado nas águas, que nós vemos o Espírito descer como uma pomba. Mas, na verdade, é que o Espírito Santo não começou a agir só após o nascimento do Senhor Jesus. Nós vemos a ação dele desde o início, quando o nosso Deus começou a criar, no início da criação, e é isso que nós iremos comentar aqui nessa revista. Texto áureo: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104:30. Verdade aplicada: o mesmo Espírito de Deus que está atuando está conosco para nos ajudar em todo o tempo. Meu irmão, você não está sozinho. Em nenhum momento você está sozinho. Nós vemos ali em João 14, quando Jesus fala para os seus discípulos, João 14:16, em uma conversa com os seus discípulos, e Jesus diz que eu vou ao Pai, mas eu rogarei ao Pai que envie um consolador. Na Bíblia, na tradução João Ferreira de Almeida, diz consolador. Quando você vai para King James, na tradução King James, já diz advogado. Mas o certo é que quando foi traduzido para o grego, quando do original aramaico foi traduzido para o grego, eles usaram duas palavras, allos parakletos. E o que significa essas duas palavras? Allos significa outro da mesma espécie, ou outro igual, da mesma forma, com a mesma ação. E o parakletos, enviados, é chamado para ficar ao lado. Então, na verdade, quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que rogaria ao Pai, ele estava dizendo, irá vir um outro que não é diferente, mas da mesma espécie, exatamente igual a mim, que eu irei pedir ao Pai para que fique ao seu lado a todo instante. Ou seja, o Espírito Santo foi enviado pelo Senhor Jesus para literalmente estar ao nosso lado, a todo momento, a todo instante. Louvado seja o nome do Senhor. Em alguns momentos na vida nós pensamos que estamos sozinhos, achamos que estamos sozinhos, mas meus irmãos, na verdade, você não precisa estar sentindo a presença do Espírito Santo
24 horas por dia para você ter a certeza que ele está ao seu lado. Não é necessário. Nesse momento, nós até usamos a fé, onde nós acreditamos. Para você exercer a sua fé, não é necessário você sentir, mas necessário você crer, necessário você acreditar. Então não é porque talvez você não está sentindo o Espírito Santo que ele se ausentou de você ou que ele não está ao seu lado. Não. O Espírito Santo está com você. Um exemplo claro disso, já entrando na lição aqui, nós vemos a passagem de Elias. Lembra lá de Elias, quando ele orou, pediu para descer fogo do céu, desceu fogo do céu, consumiu todo o holocausto ali em um dia, no outro dia, ou seja, num dia ele estava cheio da presença de Deus, se sentindo forte. No outro dia, ele já caminhou de um dia para o deserto, se escondeu em uma caverna e pediu a Deus que tirasse a sua vida. O Espírito Santo tinha se retirado de Elias? Não. Mas ele não estava sentindo naquele momento. E isso não significa que o Espírito Santo tinha se retirado dele. Nós vemos Davi. Davi, ele pede, já entrando na lição também, 2 reis, quando no Antigo Testamento que nós vemos a ação do Espírito Santo. Saul foi cheio do Espírito Santo, mas ele não, não vou dizer a palavra honrou, mas ele não deu o devido valor para que permanecesse com a presença do Espírito Santo. Já nós vamos ver Davi, outro rei que foi cheio do Espírito Santo também, e em Salmos ele ora e diz, em Salmo 51 ele ora e diz, pede para que o Senhor Deus não retire de si a presença do Espírito Santo. Então, meus irmãos, não é necessário você estar sentindo a presença do Espírito Santo 24 horas por dia para saber que ele está com você. Ele está com você, ele nunca te deixou, nunca irá te deixar. Vamos lá, tópico número 1, o Espírito Santo na criação. A ação do Espírito Santo na criação. Ele se movia sobre a face das águas. Aí nós vamos ver lá em Gênesis 1:2, no início criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus movia sobre a face do abismo. Esse abismo, que é dito lá em Gênesis 1:2, é o oceano primitivo. E já no tópico 1.2 nós vamos ver que o Espírito se movia sobre a face das águas. O Espírito se movia sobre a face das águas. Já no início da criação, o Espírito Santo estava ali. E aqui, profeticamente, nós podemos dizer que o Espírito Santo estava preparando o território, preparando o ambiente, preparando para que tudo viesse a acontecer. Perceba que antes do início, o Espírito Santo já estava. Ou seja, meu irmão, o Espírito Santo é aquele que sempre que prepara. Ele prepara o ambiente, ele prepara o território. Talvez você ainda não chegou onde você quer chegar, porque o Espírito Santo está preparando para você. Então, tranquiliza, acalma, fica sossegado, que o Espírito Santo está preparando o ambiente para a sua chegada. Tópico 1.3, o Espírito e o seu poder criador e sustentador. Aqui nesse tópico número 1, nós estamos vendo algumas características do Espírito Santo. E uma delas é sustentador. Irmão, é o Espírito que nos sustenta. Uma das causas da queda de grandes homens de Deus é a prepotência. Quando acham-se que são capazes de fazer aquilo que estão fazendo. E esquece que quem capacita e quem faz permanecer é o Espírito Santo. Meu irmão, você até pode chegar, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, meu irmão, não permanece. A sua estadia ali é de pouco tempo. Zele pela presença do Espírito Santo de Deus. Porque quem sustenta é o Espírito Santo. É ele que dá a base, é ele quem dá a firmeza,
é Ele quem dá a sustentabilidade, é o Espírito Santo que fortalece o alicerce para você permanecer no local onde Deus te colocou. É o Espírito Santo que sustenta, meu irmão. Quanto mais amigo você estiver do Espírito Santo, mais apoio e base você sente. A importância de nós nos auto-ungirmos. E como nós nos auto-ungirmos? Praticando a renúncia. Quanto mais você renunciar, mais próximo e amigo do Espírito Santo você fica. A renúncia, meu irmão, ela faz com que você exale mais a presença e o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quanto mais você renunciar, mais sustentabilidade você vai ter para permanecer onde Deus te colocou. Tópico 2, é o Espírito quem capacita o homem. No Antigo Testamento, uma das incumbências que visualizamos sobre a pessoa do Espírito Santo era a capacidade de habilitar pessoas a realizar certas atividades, como reis, artífices, sacerdotes, profeta, juízes. E aqui tem um dos textos mais que me chama muita atenção, muito me agrada, quando fala desses dois homens, Bezaleel, o nome deles tem que ler, senão para decorar é difícil. O nome deles, Bezaleel, que um era da tribo de Judá, e Aholiabe, que era da tribo de Dan. Esses dois homens, esses dois servos de Deus, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo para ser artífices e construir, edificar, criar, fazer as obras do templo. Quando foi a construção, na verdade, nem do templo, mas do tabernáculo, para construir os utensílios. Olha o que diz aqui em Êxodo 31:6. Deus os encheu com o Espírito Santo para que tivesse a sabedoria necessária para trabalhar em todos os utensílios, para poderem confeccionar objetos de ouro, prata, cobre e madeira. Ou seja, o Espírito Santo desceu sobre a vida deles, os encheu e os capacitou para realizar a obra que precisava ser realizada. Ô, meu irmão, não pense que é você que faz, não. O talento a gente até pode ter, mas até o talento que nós temos, quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. Se você achar que a capacidade, o talento, o dom, existem coisas, meu irmão, que a gente faz que as pessoas olham, talvez as pessoas olham para você e falam assim, como você consegue fazer isso dessa forma, com tanta facilidade? E algo para você é tão simples que se você for entrar em detalhes específicos, concretos ali, mínimos detalhes para explicar como você faz, você também não sabe falar. Você não sabe dar tanta propriedade daquilo que você faz se for para ensinar alguém. Mas você faz com tanta naturalidade. Aquilo que você faz com naturalidade no reino de Deus, meu irmão, é o Espírito Santo que te capacitou. E o interessante é que ele capacita cada pessoa para uma obra específica. Nem todos são capacitados para realizar todas as obras. Aí sim entra o talento, entra o dom, mas até isso vem de Deus. O talento vem de Deus, a capacidade vem de Deus. Então, aquilo que você exerce em favor do reino, da obra do Senhor, que você faz com excelência e que para você é algo simples de se fazer, você não sofre, para você é muito fácil, você olha e você vê, quando você bate o olho na situação, você já enxerga a necessidade e a solução para aquela necessidade. Meu irmão, isso é o Espírito Santo te capacitando. E quanto mais você praticar a renúncia, mais hábil você ficará nesta obra. Quanto mais você praticar a renúncia, se aproximar do Espírito Santo, se encher dele, com mais excelência você vai praticar aquilo que ele confiou nas suas mãos, aquilo que ele te deu, aquilo que ele te ensinou, aquilo que ele te colocou para poder realizar. E esses dois homens, Bezaleel e Aholiabe,
foram cheios do Espírito Santo, meus irmãos, para criar obras que ninguém conhecia, que não existiam. Literalmente, o próprio Deus ensinando e dizendo a eles como fazer. E o mais interessante, em Êxodo 35, 34, diz que é para ele ensinar outras pessoas. Deus os ungiu, os capacitou para eles dar continuidade. Ô, meu irmão, aquilo que Deus te deu não é para ficar só com você, não. É para dar continuidade. Passe para outro. Não tenha tanta amor em segurar tão firme o cajado a ponto de passar, de não querer passar para outra pessoa. Quanto mais você transmitir, mais o Espírito te dá. Quanto mais você ensinar, mais o Espírito Santo te capacita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no tópico 2.3 vai falar sobre os reis de Israel, que é o que nós comentamos lá sobre Saul e sobre Davi. Tópico 3, o Espírito Santo nos evangelhos. O Espírito Santo estava sobre Cristo. Até mesmo na hora do seu batismo em águas, vemos a manifestação do Espírito em forma de pomba sobre ele, Mateus 3,16. Quando Jesus é batizado, ali nós vemos a manifestação da triunidade. Jesus, Deus, em forma de homem, sendo batizado por João Batista. Nos céus nós ouvimos a voz de Deus dizendo: aí está o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a qual a minha alma sente alegria, a minha alma sente prazer. E no momento do batismo, o Espírito Santo vem em forma de pomba e pousa sobre a cabeça do nosso Senhor Jesus. E aí nós vemos a manifestação da triunidade, uma da manifestação mais concreta da triunidade. De forma, meu irmão, que o Espírito Santo, ele está presente na terra desde o início da criação, passando por todas as eras do povo judeu, o tempo dos juízes, o tempo dos reis, o tempo dos profetas, chegou até o Senhor Jesus na nova aliança, e em Atos 2 nós vemos quando ele desce sobre a igreja e enche as 120 pessoas que estavam ali no tabernáculo esperando que o Senhor, que o Espírito fosse enviado, que o Allos Paracletos fosse enviado. O Espírito Santo sempre esteve presente, está presente e continuará presente na sua vida. Conclusão: na Bíblia podemos compilar todo um conjunto de elementos que demonstram que o Espírito Santo sempre esteve presente ao longo dos diversos momentos registrados na Bíblia, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. O mesmo Espírito de Deus continua ativo hoje. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família, e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Meu irmão, pratique a renúncia. Praticando a renúncia, você se enche mais da presença do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe.